Somos todos mortais com uma duração justa. Livro do Desassossego por Fernando Pessoa. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Segunda parte, os grandes trechos. Maneira de bem sonhar nos metafísicos. Raciocínio. Tudo será fácil e porque é tudo para mim sonho. Mando-me sonhá-lo e sonho. Às vezes crio em mim um filósofo que me faça cuidadosamente as filosofias, enquanto eu, pajem, namoro a filha dele, cuja alma sou a janela da sua casa. Limito-me, é claro, aos meus conhecimentos. Não posso criar um matemático, mas contento-me com o que tenho, que dá para combinações infinitas e sonhos sem número. Quem sabe, de resto, se à força de sonhar eu não conseguirei ainda mais. Mas não vale a pena. Basto-me assim. Pulverização da personalidade. Não sei quais são as minhas ideias, nem os meus sentimentos, nem o meu caráter. Se sinto uma coisa, vagamente a sinto na pessoa visualizada de uma qualquer criatura que aparece em mim. Substituí os meus sonhos a mim próprio. Cada pessoa é apenas o seu sonho de si próprio. Eu nem isso sou. Nunca ler um livro até ao fim, nem lê-lo a seguir e sem saltar. Não soube nunca o que sentia. Quando me falavam de tal ou tal emoção e a descreviam, sempre senti que descreviam qualquer coisa da minha alma, mas depois, pensando, duvidei sempre. O que me sinto ser, nunca sei se o sou realmente ou se julgo que o sou apenas. Sou uma personagem de dramas meus. O esforço é inútil, mas entretém. O raciocínio é estéril, mas é engraçado. Amar é maçador, mas é talvez preferível a não amar. O sonho, porém, substitui tudo. Nele pode haver toda a noção do esforço sem o esforço real. Dentro do sonho, posso entrar em batalha sem risco de ter medo ou de ser ferido. Posso raciocinar, sem que tenha em vista chegar a uma verdade, a que nunca chegue sem querer resolver um problema que veja que nunca resolvo. Sem que? Posso amar sem me recusarem ou me traírem ou me aborrecerem. Posso mudar de amada e ela será sempre a mesma. E se quiser que me traia e se me esquive, tenho as ordens que isso me aconteça, e sempre como eu quero, sempre como eu gozo. Em sonho posso viver as maiores angústias, as maiores torturas, as maiores vitórias. Posso viver tudo isso tal como se fora da vida. Depende apenas do meu poder em tornar o sonho vívido, nítido, real. Isso exige estudo e paciência interior. Há várias maneiras de sonhar. Uma é abandonar-se aos sonhos sem procurar torná-los nítidos, deixar-se ir no vago e no crepúsculo das suas sensações. É inferior e cansa, porque esse modo de sonhar é monótono, sempre o mesmo. Há o sonho nítido e dirigido, mas aí o esforço em dirigir o sonho trai o artifício demasiadamente. O artista supremo, o sonhador como eu sou, tem só o esforço de querer que o sonho seja tal que tome tais caprichos. E ele desenrola-se diante dele, assim como ele o desejaria, mas não poderia conceber sem justificação de fazê-lo. Quero sonhar-me rei. Num ato brusco, quero-o. E eis-me súbito rei de um país qualquer. Qual, de que espécie, o sonho me dirá. Porque eu cheguei a esta vitória sobre o que sonho, que os meus sonhos trazem-me sempre, inesperadamente, o que eu quero. Muitas vezes aperfeiçoo, ao trazê-la nítida, a ideia cuja vaga ordem apenas recebera. Eu sou totalmente incapaz de idear conscientemente as idades médias de diversas épocas e de diversas terras que tenho vivido em sonhos. Deslumbra-me o excesso de imaginação que desconheci em mim e vou vendo. Deixo os sonhos ir. Tenho-os tão puros que eles exercem sempre o que eu espero deles.
são sempre mais belos do que eu quero. Mas isso só o sonhador aperfeiçoado pode esperar obter. Tenho levado anos a buscar sonhadoramente isto. Hoje consigo sem esforço. A melhor maneira de começar a sonhar é mediante livros. Os romances servem de muito para o principiante. Aprender a entregar-se totalmente à leitura, a viver absolutamente com as personagens de um romance, eis o primeiro passo. Que a nossa família e as suas mágoas nos pareçam chilras e nojentas ao lado dessas, eis o sinal do progresso. É preciso evitar o ler romances literários onde a atenção seja desviada para a forma do romance. Não tenho vergonha em confessar que assim comecei. É curioso, mas os romances policiais, os é que por uma intuição eu lia. Nunca pude ler romances amorosos detidamente, mas isso é uma questão pessoal, por não ter feitio de amoroso nem mesmo em sonhos. Cada qual cultive, porém, o feitio que tiver. Recordemo-nos sempre de que sonhar é procurarmo-nos. O sensual deverá, para suas leituras, escolher as opostas às que foram as minhas. Quando a sensação física chega, pode dizer-se que o sonhador passou além do primeiro grau do sonho. Isto é, quando um romance sobre combates, fugas, batalhas nos deixa o corpo realmente moído, as pernas cansadas. O primeiro grau está assegurado. No caso do sensual, deverá ele, sem receber a imagem mais que mentalmente, ter uma ejaculação quando o momento desses chegar no romance. Depois procurará trazer tudo isso para a mental. A ejaculação no caso do sensual, que escolho para exemplo porque é o mais violento e frisante, deverá ser sentida sem se ter dado. O cansaço será muito maior, mas o prazer é completamente mais intenso. No terceiro grau passa toda a sensação a ser mental. Aumenta o prazer e aumenta o cansaço, mas o corpo já nada sente, e em vez dos membros laços, a inteligência, a vida e a emoção é que ficam bambas e frouxas. Chegando aqui, é tempo de passar para o grau supremo do sonho. O segundo grau é o construir romances para si próprio. Só deve tentar-se isto quando está perfeitamente mentalizado o sonho, como antes disse. Senão, o esforço inicial em criar os romances perturbará a perfeita mentalização do gozo. Terceiro grau. Já educada a imaginação, basta querer e ela se encarregará de construir os sonhos por si. Já aqui, o cansaço é quase nulo, mesmo mental. Há uma dissolução absoluta da personalidade. Somos mera cinza, dotada de alma, sem forma, nem mesmo a da água, que é a da vasilha que a contém. Bem aprontada esta, dramas podem aparecer em nós, verso a verso, desenrolando-se alheios e perfeitos. Talvez já não haja a força de os escrevermos. Nem isso será preciso. Poderemos criar em segunda mão, imaginar em nós um poeta a escrever e ele escrevendo de uma maneira, outro poeta, entretanto, escreverá de outra. Eu, em virtude de ter apurado imenso esta faculdade, posso escrever de inúmeras maneiras diversas, originais todas. O mais alto grau do sonho é quando, criado um quadro com personagens, vivemos todas elas ao mesmo tempo. Somos todas essas almas conjunta e interativamente. É incrível o grau de despersonalização e encinzamento do espírito a que isto leva, e é difícil, confesso, fugir a um cansaço geral de todo o ser ao fazê-lo. Mas o triunfo é tal. Este é o único ascetismo final. Não há nele fé, nenhum Deus. Deus sou eu. Marcha fúnebre. Que faz cada um neste mundo que o perturbe ou o altere? Cada homem que vale, que outro homem não valha? Valem os homens vulgares uns pelos outros, os homens de ação pela força que interpretam, os homens do pensamento por o que criam. O que criaste para a humanidade está à mercê do esfriamento da terra.
O que deste aos pósteros, ou é cheio de ti e ninguém o entenderá, ou da tua época e as outras épocas não entenderão, ou tem apelo para todas as épocas e não entenderá o abismo final, em que todas as épocas se precipitam. Fazemos janelas, gestos na sombra, por detrás de nós o mistério nos... Somos todos mortais, com uma duração justa, nunca maior ou menor. Alguns morrem logo que morrem, outros vivem um pouco, na memória dos que os viram e amaram. Outros ficam na memória da nação que os teve. Alguns alcançam a memória da civilização que os possui. Raros abrangem de lado a lado o lapso contrário de civilizações diferentes. Mas a todos cerca o abismo do tempo, que por fim o some, a todos come a fome do abismo, que o perene é um desejo e o eterno uma ilusão. Morte somos e morte vivemos. Mortos nascemos, mortos passamos. Mortos já, entramos na morte. Tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E porque passa, morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa, constantemente se nega, se furta à vida. A vida é, pois, um intervalo, um nexo, uma relação, mas uma relação entre o que passou e o que passará, intervalo morto entre a morte e a morte. A inteligência, ficção da superfície e do descaminho. A vida da matéria ou é puro sonho ou mero jogo atômico que desconhece as conclusões da nossa inteligência e os motivos da nossa emoção. Assim, a essência da vida é um olhar, uma aparência, e ou é só ser ou não ser, e a ilusão e a aparência de nada ser tem que ser não ser. A vida é a morte. Vão o esforço que constrói com os olhos na ilusão de não morrer. Poema eterno, dizemos nós, palavras que nunca morrerão. Mas o esfriamento material da Terra levará não só os vivos que a cobrem, como ou um Homero ou um Milton não podem mais que um cometa que bata na Terra. Desejo que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!